Fala aí, torcedor do nosso canal RB Futebol, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal. E nesse vídeo para falar aí do clássico carioca entre Vasco e Fluminense. Vasco venceu por 2-1 no Maracanã e largou na frente aí na semifinal da competição. Os gols da partida, primeiro foi o Serna aos 21 do primeiro tempo, marcando para o Tricolor. E no segundo tempo, Ryan aos 4 do segundo tempo e Verratti aos 48, já praticamente no fim da partida, fez o gol da vitória do Vasco. Vamos trazer o Nilson César e outros comentaristas debatendo a partida, vamos reagir aqui no nosso canal, mas antes quero convidar você que ainda não é inscrito, se inscreva, ativa o sininho das notificações e mais uma vez falando aqui sobre os produtos e ofertas do Mercado Livre no dia de hoje. O YouTube agora está em parceria com a Shopee, Mercado Livre, Netshoes, Magazine Luiza. Então assista ao debate completo e após o debate você dá uma conferida aí nos produtos que estão em promoção no Mercado Livre. E se você já é acostumado a comprar no Mercado Livre, você, a sua esposa, manda esse vídeo aqui para ela e pede a ela para sempre que ela comprar pelo Mercado Livre, tá comprando aqui pelo nosso canal, vai ajudar demais o nosso canal RB Futebol. Vamos aí para o debate e logo depois eu volto com as estatísticas da partida. Gente, em nome de Delavia Pneus, eu quero falar da vitória do Vasco, 2-1 para cima do Fluminense. Vasco jogou um primeiro tempo desse tamanhozinho, jogou nada. Tava perdendo 1-0. No intervalo, o trabalho do técnico Fernando Diniz, para mim ficou evidente. Voltou um Vasco totalmente diferente, dominou o Fluminense no segundo tempo e mereceu a virada 2-1. É verdade, mereceu a virada 2-1. Vasco 2, Fluminense 1. O Vasco joga pelo empate contra o Fluminense. Exemplo do Corinthians, que joga pelo empate com o Cruzeiro no próximo domingo. Gente, eu tenho um palpite para a final. Corinthians e Vasco da Gama. Olha, esse é o meu palpite. É totalmente ao contrário, né? Porque Fluminense e Cruzeiro eram os favoritos, né? Corinthians e Vasco irão fazer a final da Copa do Brasil. Em nome de Delavia Pneus. Antes de viajar, passa na Delavia. Um abraço. O Cano, né, que era esse cara que resolvia tudo. Então, eu acho que era toda a crença estava ali, né, quer dizer, em relação ao começo da temporada, digo, né. Cara, os caras que resolveram a ele foi, Libertadores... por um bom tempo, talvez lá. o cara que mais fizesse isso no Brasil, né. E os dois, e o Kennedy está no elenco também. Foram os caras que resolveram a Libertadores para o Fluminense. Verdade. Mas uma crise técnica impressionante de ambos. O Cano a gente entende, né, pela idade, pelas questões de joelho, que ele teve muitos problemas. O Kennedy não consegue encaixar. Kennedy E o é uma Everaldo a gente questão de sabe que cabeça, né? não é. Ele nunca foi esse cara. Sim. O Everaldo ajuda na marcação e tal. Ajuda. É voluntário, mas para fazer gol... Mas se você olhar, Coutinho, Dres Gomes, Nuno Moreira e Ryan, é um quarteto superior àquele que o Fluminense colocou dentro de campo hoje. Exato. Tinha Serna, Acosta, Soteldo e Everaldo. No papel. Sim. E foi no campo. E acabou sendo no campo, o que não estava acontecendo no Campeonato Brasileiro. Exatamente. Vasco, um time que passou o ano um pouquinho... Claro, o Vasco não entregou resultados, foi muito mal na reta final do Campeonato Teve Brasileiro. um outubro maravilhoso. Então, o Vasco é um pouco subestimado. Não. O Não Vasco... estou dizendo que é um time incrível, nem melhor que o Fluminense, tudo. Talvez na parte da frente a gente pode ter essa discussão. Vamos lá fazer a felicidade do site. Veja, eu não falo por causa disso, mas vai fazer. Vai lá, vai. Eu duvido que qualquer outro técnico em atividade no Brasil tirasse mais desse elenco do Vasco. Vasco, eu lembro bem no começo da temporada, com risco de rebaixamento, em crise, problemas administrativos. Quando chega o Diniz, foi a aposta mais inteligente. Teve uma janela também interessante. Porque o Diniz faz... Vasco. Principalmente na zaga muda muito. Não, mas acabei de citar o Andrés Gomes. O Diniz faz essas coisas. O Diniz melhora jogadores. Quase sempre. E eu não imagino um time com um jeito de jogar mais engessado, mais óbvio, rendendo mais do que esse Vasco rende. Eu acho que a temporada do Vasco foi razoavelmente tranquila no Campeonato Brasileiro, cheia de altos e baixos, mas sem nenhum risco de rebaixamento na prática. E o time Até a penúltima rodada. Não é risco, era irreal. Eu acho que não tinha. Era irreal, mas se não ganha aquele jogo do Internacional... Tava rebaixado. Quanto foi o jogo? Foi 5. Tá. Mas não, tudo bem. Mas
Dizer que não tinha risco... É que acho que antes da sequência de vitórias, mas aí era muito pro meio do campeonato. Mais Antes pra da trás, sequência lá das 6 vitórias em 7 jogos, ali O torcedor vascaíno era preocupante. Não, se preocupa porque é muito traumatizado. exatamente. Porque dos gigantes brasileiros é o mais sofrido de todos, isso é normal. Uma vitória pra Foi se uma salvar. sequência de vitórias com uma sequência maior de derrotas. Exato, que tava faltando aquela vitóriazinha pra fechar a conta. E ela veio só na penúltima mas é que eu rodada. acho que o temor de rebaixamento, depois da sequência de vitórias, aí eu tô com o Birner, acho que ele foi pequeno, foi bem pequeno, porque você olhava para os outros, você olhava até para os confrontos diretos. Eu acho que o torcedor que ficava ali fazendo conta percebia, ainda que você tenha sempre o temor, mas percebia que ali era muito, muito pouco provável que isso acontecesse, apesar da sequência de derrotas. E depois, o Vasco chega, inclusive, na última rodada, na condição de poupar como poupou, e o Diniz tendo que responder sobre... E além O disso... Fluminense já não teve como poupar, né? Porque ele precisava garantir a vaga na Libertadores. E só voltando, por rápido sobre o cenário, é o cenário do time traumatizado, jogando mal, com problemas e com risco de rebaixamento, que passa a temporada, para você ficar feliz, quase sem risco de rebaixamento, com o torcedor tranquilo na maior parte do tempo, semifinalista da Copa do Brasil, ganha o primeiro jogo. O que mais querem desse elenco do Vasco? O que mais querem do treinador? E com detalhe... Eu não entendo essa frase sua como o torcedor tranquilo na maior parte do tempo. Não teve isso. O Vasco teve um ano de muita dificuldade, o Vasco fez uma campanha pífia. Mas não dá para ser diferente. Na Copa Sul-Americana, que ele estabeleceu como prioridade no início do ano. Como goleada. Ele foi goleado pelo Puerto Cabello. Depois pelo Independente Del Valle. Isso. Saiu humilhado da competição. E dá uma guinada... também com o Diniz, que eu gosto muito do trabalho dele, entendo que tenha altos e baixos, mas principalmente pela janela muito assertiva que o Vasco fez no meio do ano. Então foi citado aqui, a dupla de zaga hoje veio no meio do ano, Cuesta e Roberto Renan. O Vasco não tinha zagueiro. Verdade. O Barros estava emprestado ao América Mineiro. Era jogador do Vasco, da base do Vasco. Estava emprestado ao América Mineiro. O Diniz mandou trazer de volta. É fundamental o Barros hoje para o Vasco. Chegou o Thiago Mendes, que jogou pouco, mas hoje foi titular. E nas últimas semanas aí tem ganho espaço dentro do elenco no momento decisivo. E chegou o Andrés Gomes, que melhorou muito o potencial de jogador pelo lado do campo. Quando eu falo sobre tranquilidade, é dentro do possível. Porque para mim, quem sofreu foi o Santista. Aí são mundos diferentes. Eu só bato de novo Sofreu pela goleada que sofreu do Vasco. Exatamente. Nossa senhora, no Morumbi ainda. E o Inter também, né? Os dois no jogo sem o Verratti. E com uma expectativa maior, né, no começo da temporada. Sim, se olhar no papel, eu acho que é isso. O que o Birner está querendo dizer, para mim, assim, e eu vejo assim também, é que, assim, se você olhar para a 14ª colocação no Campeonato Brasileiro e olhar para quem está acima dele, cara, é muito condizente com o elenco. Isso. E se é condizente com o elenco, a 14ª colocação no Campeonato Brasileiro, você chegar a uma semifinal de Copa do Brasil e vencer a primeira semifinal, a gente ainda não sabe o que vai dar. E por isso que eu continuo dizendo, não acho que seja 50-50, mas sei lá, pra mim é 55-45. Até porque o Vasco é dos times o mais imprevisível que a gente tem. Sim. É o que tem mais chance de oscilar bastante de um jogo pro outro. Pra cima ou pra baixo. Pode ser uma partidaça e golear o Fluminense pode jogar mal. Porque tem um perigo aí que ronda tanto o Vasco quanto o Corinthians. É jogarem a segunda partida apenas em função da vantagem. Não, o Dorival Diniz não vai fazer isso. Não é característica dos técnicos. O Dorival em casa, quem se manda era do Vasco, né? O Dorival o mando casa, hoje era do Vasco. Você não vai fazer isso, mas você pode não fazer. Mas uma coisa é não fazer, a outra é tirar isso da cabeça do time. Perfeito. Você não pode condicionar o jogo ao resultado. Uma coisa é você ficar no discurso aqui e não conseguir que você tá na frente. Arrancar aquela conversa ali dos caras, porque tem algo que é da natureza do jogo e do jogador. Perfeito. E aquela coisa, né, Calçade, assim, é aquela coisa que não tem jeito. Nos 10, 15 minutos finais, se você tá com essa vantagem, todo mundo faz, né? A gente viu, sei lá, o Flamengo fazer em vários momentos da temporada com um time mais forte, ganhando o jogo. Cara, é normal. Se você tá contra... Não, qualquer um faz isso também, se ninguém é louco de... Então, exato. Agora, o que não pode é tomar essa atitude ou ter essa postura
de 10 minutos durante 90. Porque aí, até porque nós estamos falando de adversários fortes. Né? Tanto Cruzeiro como o Fluminense, repito, vistos como mais fortes antes do começo dessas semifinais. Por mais que tanto o Vasco como o Corinthians tenham dado indicações de que poderiam fazer o que fizeram. O Vasco, acho que na sequência de vitórias no Brasileiro, quando ele venceu e jogou bem de fato, ok, muitos adversários mais frágeis, mas de fato jogou bem. E o Corinthians nos mata-matas, né? Que a gente sempre falava, bom, o Corinthians tem aquele time que se mobiliza e que ele consegue juntar só para certos jogos. E isso, mais uma vez, se aplicou. Então, acho que, assim, não são grandes surpresas os resultados, mas estão longe de definir finalistas. A jogada do Ryan, né, que você citou aí no começo, não o gol, mas a jogada onde ele sofre a falta, em vez de ficar enrolando, levanta que tem como consequência o gol. Que tem como consequência Isso é maravilhoso, o gol, né? Jamais, né? Assim, é tão raro aqui, né? Tanto chama atenção. Que chama atenção. Todo mundo aqui na hora. Eu olhei e falei, caramba, olha o que ele fez. Aí o Eugênio falou, a primeira coisa que o Eugênio falou, a gente nem tinha conversado, o Eugênio falou, pô, que jogadaça do Ryan, né? Porque não tem jeito, pra gente é raro isso. Me diga a última vez que não lembro. Quem tá nos assistindo... Mas tem dois aspectos. Quando viu alguém final, fazer isso, ganhar, e não é só em fim de jogo, você pode fazer isso aqui em qualquer momento. Não, tem dois aspectos. Porque a tendência, olhando o futebol brasileiro, é pegar a bola, esperar a formação da barreira e cruzar na área. Essa é a tendência. Isso. Não vem, acho que a gente fizesse uma estatística Ou 90% valorizar das a vezes. falta também. Ou valorizar a Porque falta. vai rodar, rolar, girar. Aí tentar levar a mão valorizar, quem pro- sabe levar Ali o cartão, tinha a emergência, que o jogo estava no finalzinho. Claro. E ele devia ter entendeu. percebido que ele vinha trazendo da ponta direita para o meio. Já tinha pensado Já no devia passe. ter visto o lance. Opa, tem 2 jogadores do Vasco contra um do Fluminense ali. Eu vou querer fazer essa bola chegar lá. Agora tem Então a ele vai, opa, recebi a falta, bate rápido e segue a jogar. Mérito total do Ryan, fez o que tinha que fazer, fez o que quase ninguém faz e o que tem que ser feito nesse momento, mas é óbvio que dentro do vestiário do Fluminense o pessoal vai falar com o Serna, vai falar por que você permitiu que cobre pro lado, por que você não travou a jogada, por que você não ficou na frente da bola, né? Porque você permitiu que o passe Mas nem saísse. deu. Do Ryan? Então, Ele eu levantou, acho que já foi bateu. tempo, cara. Muito lá. A gente vai ver na Vamos sequência ver, a logo gente vai logo, ver né? agora, mas eu acho que Impossível. ele foi muito esperto e Aliás, muito rápido. eu acho que o Flu, assim, Isso é uma terceira coisa, Calçade. Geralmente os árbitros brasileiros travam essa jogada para que a falta ser cobrada, o árbitro mas permitiu. ali nem podia, Não, porque é uma vantagem, é um princípio do jogo. Exato. Sim, foi melhor. É um princípio do jogo, só faltava o Klaus destruir isso. Aliás, o Klaus eu achei que foi bem. Foi bem, mas a gente estava conversando aqui na Mas calçada. deixa, passa tudo. Eu gosto. Assim, o lance que originou o gol do Fluminense, aquela falta, Nossa, do Léo Jardim fora da área, ali ele foi a interpretação olha lá, o lance, certíssima. ó, o lance, ó. Aí o Ryan. nem dá pra Aí ficar não na dá frente. É que o jogador do Nem dá Fluminense tempo. caiu. Nem dá O do tempo. Fluminense caiu para ficar valorizando a jogada. E ele tá a uma certa distância ali, o Senna que não... Eu não consigo responsabilizar o Serna nessa, porque ele foi muito rápido mesmo. Foi muito E ele foi bem porque ele foi rápido, Dá uma olhada agora, ó a contusão. Ó. mas ele ele põe a mão na bola também, quer dizer, ele para a bola, porque senão ele ia cobrar rápido, o árbitro ia mandar voltar. Então ele não faz aquela coisa que muitas vezes quem tenta fazer... Pra também. enrolar o final do jogo. Só para voltar aqui no Klaus, Manda. tava conversando, a gente estava vendo o jogo junto na redação, né? Sim. E a falta que originou o gol do Fluminense, cometida pelo Léo Jardim fora da área, correta a interpretação do Klaus bom. Achei que você ia ao discutir aplicar isso. o cartão amarelo, não é essa a minha discussão. A discussão foram exatos 5 minutos. Assim, não, então, mas eu ia fazer esse... A única coisa 5 foi os minutos para acréscimos no cobrança. primeiro tempo, Só um que de lance, fato hein? foi muito... Só Aconteceram um lance. isso. Ele deu 3. Só a falta foram 5 minutos. Teria uns 7, 8 minutos de acréscimo. Isso eu tô de Pelo acordo. menos. Eu ia até Pelo fazer esse adendo depois, essa ressalva, e acabei não fazendo. Mas, de fato, os acréscimos do primeiro tempo foram muito abaixo. Agora, de resto, para mim, eu gosto da maneira A arbitragem em geral foi boa. conduz o mas jogo. é uma coisa que me pega muito, porque a gente acabou de falar aqui que no futebol brasileiro o Ryan pararia, esperaria. O futebol no Brasil perde muito Então, tempo é com isso. qualquer paralisação do jogo. Mas aí que tá. O Klaus, para mim, é um cara que tem esse mérito de não fazer isso, em geral, como não fez nesse lance, né? E acho que, em geral, não faz. Ele deixa o jogo seguir. Tudo bem, Calçado, acho que tinha falta para ser marcada, mas eu sou do jogo mais... Pra mim, mais corrido. Pra mim, falta é corrido. falta. Não Se ela acontece, tem que ser marcada. Eu penso como o Jean.
Assim, isso é o árbitro ignorar, é prevaricação. Não é ignorar. Ele pode Não, dizer- é a cultura ele do pode jogo dizer desde que o jogo seguinte, Ele existe. pode dizer o seguinte, isso para mim não é falta, tudo bem. Pronto. Mas lances claríssimos que passam, tanto Não, que mas- ele marcou nesse lance jogo 10 claríssimo. faltas e no jogo de ontem foram 23. Olha Foi lá. um jogo mais pegado, o de ontem. Mas se fosse o Daronco aqui, ia ter, as defesas ia ter mais fechadinhas, umas outra 10 também. faltas Não, a mais. até pela E o característica. Klaus bolsou. Eu gosto. Foi uma proposição muito. A gente está discutindo o jogo de hoje, mas o de ontem, o Corinthians, depois que fez a vantagem, ele trabalhou para o jogo. Deu uma ser picadinha no picotado. jogo. Amarrou. Trabalhou. Deu uma Cara, picadinha eu no vou jogo. falar isso mais uma vez, eu sei que as pessoas odeiam quando eu falo isso, mas o futebol não é um esporte asséptico, cara. Futebol é caótico, é outra coisa. No comportamento, nas entradas, no cumprimento das regras, as coisas não são tão literais para mim, porque nunca foram no jogo na prática. Tanto que a gente sempre fala sobre lances subjetivos ou interpretativos. O tempo todo a gente usa esse termo. E pra mim, nessa coisa Essa de... sua frase pode ser usada contra o senhor em futuros programas. Por do Birner, Já falei 500 Anota vezes. aí, ó. Futebol não é favor. asséptico. Dá para guardar isso aí? Se você pegar o mundo extremista, Nossa. você vai encaixar lá em algum momento, sim, contra mim, Você sem vai nenhum ouvir problema, isso porque vai nos ser hoje em dia 40 extremista. linhas de passe. Depois da sua participação, fala, pô, Vitor Birner, por ele mesmo. Mas eu, assim, só para concluir em relação a essas Manda. interpretações ou essa subjetividade que é fato, existe no futebol, e o próprio protocolo do VAR trata isso como assim, se é subjetivo, se é interpretativo, decisão do campo permanece. É uma orientação que não é seguida no Brasil, mas ela existe, portanto, já concebendo, né, de antemão que existe a interpretação e a subjetividade. E eu prefiro infinitas vezes os árbitros que interpretam esta subjetividade deixando o jogo rolar do que interpretam cada faltinha, cada esbarrão, Caramba. cada choque Mas você acha que, como sabe o falta. que é não tem incrível jogo. nisso? Que o protagonista do jogo, que é o jogador, ele é obrigado a se adaptar a 40 árbitros. Aqui. Aqui, 40 aqui, eu concordo, aqui. A 40 Por isso que reclamamos todas as rodadas. Né? Aqui. Então, assim, é Aqui. uma loucura, porque hoje aquilo que eu fiz ali é um amarelo, Assina aqui embaixo. não é, ali é. Assina Ou seja, embaixo. É uma Beleza, loucura. no cara. Brasil. Quer dizer, então a gente é o seguinte, Porque você tinha que você pode não gostar do padrão inglês. mexer na mas pra arbitragem. mim o padrão Tinha que inglês buscar é na maravilhoso. arbitragem. Inglaterra- Existe A Ingla- um padrão. Existe o padrão, é muito claro. A Inglaterra, ela faz parte da International Board, que pode ter o poder de modificar as regras do jogo, porém ela tem um negócio próprio. Isso. Né? E Eles usam a que regra- os jogadores eles usam- respeitam, que os eles torcedores usam a- respeitam, então. que os jornalistas respeitam, verdade. que todo mundo, quando senta O- numa o mesa ambiente- como essa, não passa E o ambiente, 55% do tempo falando de competitivo lá arbitragem. é igualzinho daqui. Tanto quando o árbitro... Por que será? Ontem Flamengo Ué, e mas é Cruz disso que eu Azul... tô falando. Foi um árbitro sueco, não era? Flamengo e Cruz Azul. Sim. Ele estava perdidinho, é um jogo da América, né? Ele estava assim, Pois é. ele não sabia nem o que era. Mas é um o problema nosso. O padrão lá não serve para cá. Só vou deixar uma não bola- adianta ficar babando para a Inglaterra, Perfeito. isso aqui, Só os vou caras, deixar uma- para um lateral, eles são capazes de peitar o árbitro. Então, beleza. Vou então deixar uma bola tome pingando. medidas contra isso. É fácil tomar medidas. Depois, para quem acha Ninguém que faz tudo tem nada. que ser marcado, quando aparece algum atacante de qualidade, quando qualquer encostão é falta, como por exemplo fizeram com o Neymar, que para mim foi vítima há muito tempo da educação errada de futebol, porque tem que proteger o craque, não pode encostar, e se encostava, girava, caía, exagerava e tudo era marcado. Quando esse cara vai jogar fora e tem dificuldade de adaptação, não reclamem, a culpa é nossa. Então tá aí, pessoal. Foram os comentaristas debatendo aí a vitória do Vasco 2-1 sobre o Fluminense. Trazer as estatísticas agora da partida. Posse de bola, o Vasco teve mais 57-43. Gols esperados, 1.4 do Vasco, 0.43 do Fluminense. Total de chutes, 13-11 para o Vasco. Chutes no gol, 4-3 para o Vasco. Chances perigosas criadas, 3-0 Vasco. Escanteios, 8-6 para o Vasco. Impedimentos, o Fluminense teve 2, o Vasco 1. Passes completos, 375 do Vasco, 266 do Fluminense. Gostou do vídeo? Deixa o like, se inscreva no canal e ativa o sininho das notificações. E mais uma vez aqui trazendo os produtos que estão em promoção no dia de hoje do Mercado Livre. Entra aí no link na descrição, abaixo do vídeo tem os produtos, dá uma conferida aí e você adquirindo qualquer produto, você vai estar ajudando aqui o nosso canal. E você que já é acostumado a comprar no Mercado Livre, na Shopee,
ou você ou a sua esposa, manda esse vídeo para ela e pede a ela para sempre que tiver que ela for comprar, no caso, né? Sempre que ela for comprar aqui pelo nosso canal. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo.